E aí, povo de Deus, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E é com muita alegria que eu anuncio pra vocês que eu vou trazer um quadro de vídeos aqui no canal em que eu vou falar sobre chamado. Vão ser 6 vídeos em que eu vou contar um pouquinho sobre como eu descobri o meu chamado e como você pode descobrir e viver desde hoje o chamado que Deus tem pra sua vida. Então vem comigo, vamos entrar nessa juntos. E nesse primeiro vídeo eu vou apresentar um pouquinho pra vocês da história, do processo, dos princípios que eu segui, da forma como Deus falou comigo para que eu encontrasse o meu chamado, porque eu acredito que isso vai servir de direção e também de inspiração para que a gente continue nessa série. E hoje eu sei, resumindo em uma frase assim, que o meu chamado é ser um instrumento de cura física, emocional e espiritual na vida das pessoas. E como? Sendo médica para tratar das feridas físicas, sendo cheia de amor para tratar das feridas emocionais e ser cheia de Espírito Santo para tratar das feridas do pecado, para que muitas pessoas sejam salvas. Mas até eu chegar nessa clareza de chamado, de propósito de vida que eu tenho hoje, eu passei por muitas coisas e Deus usou muitas pessoas, Deus usou muitos meios diferentes. Então eu vou deixar esses princípios para o final, porque primeiro eu quero contar a história de como foi, para que eu consiga encaixar esses princípios para que você entenda de uma maneira mais clara. E na verdade é uma história bem engraçada, porque desde que eu era muito pequenininha, eu sempre dizia, quando alguém me perguntava o que eu queria ser quando crescer, eu respondia: eu posso ser qualquer coisa, menos médica. Eu tinha ranço da medicina, sabe? E não era nada contra médicos, era algo que realmente eu não me via fazendo. Então eu não sabia o que eu queria ser, mas eu sabia o que eu não queria. Eu não queria ser médica. Mas aí o tempo foi passando e eu comecei a ter um pouco mais de contato com essa área da saúde, sabe? Mas apesar de tudo isso, eu não pensava em ser médica, eu tava começando a gostar e tudo mais, mas não, sabe? Continuava não sendo pra mim. Até que chegou um dia em que eu tava lendo a Bíblia. E eu passei lá por 1 Coríntios 12, que é uma parte da Bíblia que fala sobre os dons espirituais e dá uma listona lá de todos os dons. E eu passei por dons de cura. E eu não sei explicar o que eu senti naquele momento, mas naquele dia Deus usou a Bíblia para despertar algo em meu coração. Uma semente foi plantada no meu coração naquele dia. E aí eu continuei tendo algum contato com essa parte de saúde e tudo mais. Aí eu me apaixonei pela medicina. Foi uma reviravolta muito grande, mas eu simplesmente estava amando e eu tinha um desejo muito grande no meu coração de ser médica. Mas, acima de tudo, eu queria a vontade de Deus para minha vida. Eu queria saber o que Ele tinha para mim. E eu me lembro muito bem de um dia que eu tava orando e eu entreguei. Eu falei: Deus, eu tô apaixonada pela medicina, eu gostaria muito de seguir com isso, mas eu peço para que você me mostre a sua vontade, porque o que o Senhor quiser, eu vou fazer. E eu terminei pedindo para que no momento certo Ele me mostrasse. Só que, gente, um parênteses aqui, porque eu pensava que esse momento certo era assim, quando eu tivesse terceirão para decidir a minha faculdade, sabe? Não, passaram 3 dias, gente, 3. E chegou um domingo, eu fui para um culto, bem de boas, normalzinho. E aí, antes do culto começar, uma amiga me chamou, porque ela disse que precisava falar comigo. E ela simplesmente me disse assim: Júlia, eu tava lendo a Bíblia e eu tive uma visão em que você era médica. E ela me contou que ela viu eu, mais velha, como médica em um hospital, em que eu fui até um homem velhinho lá, e eu cheguei pra ele e perguntei se ele já conhecia Jesus. E ela terminou com uma frase que me marcou muito. Ela disse: Não vai só curar da parte física das pessoas, você vai ser instrumento de salvação dentro dos hospitais. Gente do céu, sabe qual é a parte mais doida de tudo isso? É que ela não sabia que eu tinha orado pedindo direção, ela não sabia, simplesmente foi algo que eu pedi pra Deus, passaram 3 dias, Deus mostrou isso pra ela e usou uma pessoa pra confirmar isso no meu coração. E aí o tempo foi passando, eu continuei buscando saber cada vez mais sobre isso, eu buscava em Deus, eu pedia em oração, foi um momento em que eu me aconselhei muito, continuava buscando na palavra e na verdade eu continuo buscando até hoje, porque Deus sempre tem algo pra mostrar pra gente se a gente estiver disposto a buscar e a ouvir. Ok, então essa é a história de como eu descobri meu chamado e agora é a parte que vocês vão entrar na história porque eu vou contar pra vocês os 3 princípios que eu segui pra buscar meu chamado e as 3 formas como Deus falou comigo e revelou isso pra mim. E a primeira coisa, a base, o início de tudo é que eu decidi seguir a Cristo. Quando eu aceitei Jesus para ser o Senhor e Salvador da minha vida, eu não só aceitei Ele e beleza, era eu aqui, Deus lá, entreguei a minha vida para Cristo. Eu simplesmente
abrir mão das minhas vontades, abrir mão da minha vida, abrir mão dos meus desejos, para que realmente Deus vivesse a vida dele em mim. E não significa que eu parei de sonhar, que eu parei de fazer as coisas, que eu parei de ver minha vida. Não, pelo contrário, eu descobri uma coisa muito maior, eu descobri sonhos muito melhores, que são sonhos de Deus para mim. Isso foi o primeiro passo, foi a minha decisão de seguir a Cristo e entregar minha vida para Ele. E a segunda coisa, que ela já é bem ligadinha com a primeira, é que eu me coloquei disponível para que Deus agisse na minha vida. Eu tomei há 3 anos atrás uma decisão de que eu estaria sempre atenta para ganhar pessoas para Jesus, para que quando eu estivesse diante de Deus, eu pudesse dizer missão cumprida. Então que isso também seja um alvo da sua vida, um objetivo da sua vida, de decidir agradar a Deus, de decidir levar pessoas para o reino, de decidir trazer os céus para a terra, para que todas as pessoas que você tiver contato na sua vida estejam no céu com você. E o terceiro, que é mais relacionado diretamente com o meu chamado e com o seu chamado, é que eu decidi buscar a vontade de Deus para minha vida. Eu realmente queria muito ser médica, mas eu entreguei isso para Deus, porque o que eu queria mesmo era a vontade dele para mim. Porque por mais que fosse um sonho a medicina, eu sabia que o sonho de Deus, se fosse outro, seria melhor para mim, seria melhor para os outros, e eu teria uma vida ainda melhor, ainda mais plena, ainda mais feliz. Então eu decidi aceitar a vontade de Deus e buscar a vontade de Deus. Eu comecei a ir atrás, eu comecei a pedir conselhos, eu comecei a ouvir mais pregações sobre como descobrir o seu propósito. Eu comecei a buscar muito mais na palavra, tanto que foi aonde isso foi despertado em mim, o meu chamado foi despertado em mim, foi na palavra. Eu comecei a buscar isso em oração, a entregar para Deus, a pedir para que Deus me revelasse. E também eu tive paciência. A Bíblia diz: esperem pelo Senhor com paciência. Então, eu esperei a resposta dele e ele me respondeu. E agora, as 3 formas como ele me respondeu, as formas como Deus falou comigo. Porque você já deve ter ouvido muita gente falando por aí: nossa, eu ouvi a voz de Deus. E daí você já pensa que a pessoa tá lá, né? E daí do nada escuta uma voz de fora assim: filho amado. E pode ser que Deus fale assim com você. Deus nunca falou comigo dessa forma de voz audível, mas Deus já falou comigo de outras formas. E a primeira é através da palavra. A palavra de Deus, gente, foi Ele que disse, tá escrito, Deus já disse. Então a primeira coisa que a gente tem que buscar tem que ser na palavra. A segunda é: tenha bons relacionamentos. Ande com gente tão ou mais apaixonado por Jesus do que você. De muitas formas e em muitos momentos diferentes, Deus usou pessoas para trabalhar essa certeza do chamado na minha vida. Então, ande com pessoas apaixonadas por Jesus, crie bons relacionamentos, saiba com quem se aconselhar, tenha pessoas sábias, pessoas mais velhas, pessoas mais experientes, que você acredita que tem um relacionamento mais profundo com Deus. Elas vão saber como te ajudar e como fazer você encontrar o caminho certo. E a terceira forma como Deus falou comigo e como Ele pode falar com você é falando diretamente com você, não necessariamente através da palavra ou através de pessoas, mas Ele diz isso no seu coração. E pode ser que você escute uma voz audível, pode ser que não seja uma voz audível, mas você sabe quando é Deus que fala com você. Isso é uma parte que a gente tem que ter muito cuidado, na verdade, porque às vezes a gente tem dúvida. Ai, será que é Deus? Será que é só na cabeça? Mas se você tiver um relacionamento sincero com Deus, Ele pode falar isso pra você. Você vai ter certeza no seu coração de que aquela é a voz de Deus. E uma dica muito boa pra você saber se é Deus falando com você ou se é só a sua cabeça, é você procurar na Bíblia. Se você for procurar na Bíblia e o que Deus falou pra você é o contrário do que está escrito na Bíblia, significa que não foi Deus que falou pra você, porque Deus não se contradiz. Então esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu espero que vocês tenham se sentido com o coração queimando para descobrir o chamado de Deus para vocês. Eu contei um pouquinho sobre o meu testemunho, eu dei alguns princípios que eu usei e que Deus pode usar na sua vida também para que você encontre o seu chamado. E no próximo vídeo eu vou te mostrar por onde começar, o ponto de partida que você tem que ter para iniciar a busca pelo seu chamado. Deus tem um propósito na sua vida, um propósito incrível, de uma vida plena, de uma vida feliz. E eu tô aqui pra te ajudar no que eu puder nesse processo. E eu oro muito pra que Deus fale no seu coração e te ajude a descobrir o motivo pelo qual você tá na Terra. Gente do céu, acho que é um sinal de Deus que o vídeo tá ficando muito longo, eu tenho que parar. Então, um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.